O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para o teu ministério. Você pastor, você ministro, você que está me acompanhando agora. Nós iniciamos o programa Praticar a Verdade. Nós estaremos juntos em um tempo aí adequado para que possamos falar a respeito do reino dos céus, daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu sou o pastor mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz 639, e é com muita alegria e o peso da responsabilidade que eu estarei conversando sobre assuntos concernentes ao reino dos céus. Antes de iniciarmos a leitura, eu gostaria de orar com você. Jesus, antes de ele fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, ele orava e pedia uma bênção do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelo privilégio e a responsabilidade de estar falando da Tua palavra, que o Senhor venha de encontro agora aos corações, às mentes das pessoas que estão nos acompanhando, para que possa ouvir e compreender o Teu Evangelho, para que possa ter a palavra do Senhor explicada e compreendida, conforme o Senhor mesmo disse na Tua palavra. Ouve e entende. Então eu quero que as pessoas ouçam e possam entender o que está escrito. Assim eu oro em nome de Jesus, para que esta pessoa que está assistindo agora venha ter a compreensão do Evangelho. Assim seja. Amém e graças a Deus. Hoje o tema que eu quero trabalhar com você, sendo o objetivo do nosso assunto, será um tema relacionado ao discernimento espiritual, tá bom? Hoje eu quero trabalhar com você a respeito do tema do discernimento espiritual. Eu quero que você acompanhe comigo sobre esse tema, situado em Atos capítulo 16. Nós vamos trabalhar a respeito do discernimento espiritual. Nós vamos aprender um pouco sobre as questões do discernimento espiritual e vamos entender como exercer esse discernimento, como ter esse discernimento, ou como pelo menos inicialmente buscar a orientação de Deus para as nossas decisões. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo em uma situação, em um tempo, em uma época onde a facilidade de nós termos a ocupação de tempo com coisas que não são produtivas é muito grande. E aí vem uma frustração, vem um arrependimento, vem uma culpa por ter vivido num estilo de vida que não convém, por ter vivido num tempo dando atenção a coisas extremamente desnecessárias. Então, para isso, é necessário nós termos o discernimento das coisas. Para ser sincero, a Bíblia ela fala lá na carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde Paulo ele vai descrever a respeito dos dons espirituais. E quando Paulo ele vai falar que existem dons espirituais que o Espírito distribui aos seres humanos para que eles possam manifestar no intuito pelo Espírito para a boa condução dos seres humanos. Ou seja, o Espírito Santo distribui no espírito do homem capacidade sobrenatural de manifestar algo concernente ao reino que tem a ver para o bom andamento da vida do ser humano. Então, se você abrir a Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler a respeito dos dons espirituais e da sua diversidade. E aí o Paulo vai dizer assim, olha, ele diz, versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós sabemos que existe vários tipos de dom, mas há um só Espírito que distribui esses dons em suas maneiras de operação. Então há vários dons espirituais, mas existe só um Espírito que faz estas coisas, ok? Então há vários dons, porém o Espírito é o mesmo e o Espírito ele é um só. E Paulo vai trabalhar o seguinte, olha, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então existem muitos ministérios, existem muitos trabalhos,
Existe o pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre, o papa, o padre, o diaconisa, o diácono, o presbítero, mas o Senhor é o mesmo. Então há muitos ministérios, mas é o mesmo Senhor que trabalha focado. Esses ministérios, eles representam o mesmo Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Então há muito meio, há muita diversidade, há muita forma de operar, mas Deus é o Senhor de todas as formas de governo, ok? E aí Paulo diz assim, 1 Coríntios 7, 12 e 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então é o Espírito que dá a cada pessoa uma porção, uma distribuição de talento, de dom, para que ele possa ajudar no desenvolvimento da igreja. É interessante que você não pode confundir um dom sobrenatural com um talento que é comum. Por exemplo, tem pessoas que têm um talento de cantar. A pessoa parece que já abre a boca e sai uma harmonia, uma sinfonia, uma nota. Então tem pessoas que têm um dom natural de cantar. A voz é bela para o louvor e você tem uma apreciação quando tal pessoa canta. Mas não significa que aquela pessoa que tem um talento para cantar, que ela vai estar cantando à base de uma operação do Espírito para promover algo sobrenatural enquanto ela canta, ok? Então tem pessoas que têm um talento natural para cantar, mas nem todos que cantam pelo Espírito. Ainda que possa cantar uma música que se diz espiritual e que faça parte da igreja, mas isso não significa que ela é espiritual. Então o dom natural, ou melhor dizendo, o talento natural, ele não tem uma base para servir de uma ordem ou de uma direção de Deus para exercer o ministério. Então são coisas diferentes. Tem pessoas que têm um talento natural para falar. A pessoa fala muito bem, se expressa muito bem, a pessoa tem uma coordenação para falar, a pessoa sabe fazer uma conjugação da oração, da frase, do verbo, a pessoa sabe se expressar. Mas não significa que toda pessoa que fala bem, que se expressa bem, ela tem um dom da palavra, ela fala dela, é relacionada a uma operação das coisas. Então isso não significa, isso não prova que a capacidade de falar bem vai indicar uma operação do Espírito, ok? Então você precisa separar o que é talento do que é sobrenatural. O talento natural não é base para fazer um trabalho dentro do ministério. Ok, pessoal? Você que trabalha no ministério, seja em qualquer igreja que você estiver exercendo, seja com criança, com jovem, com casais, seja com idoso, seja com palavras, seja com louvor. O talento natural, ele não é uma base para você colocar uma pessoa na função do ministério. Porque a função do ministério é um trabalho ministerial operada pelo Espírito, ok? Então, há uma questão que vocês precisam compreender isso aqui do que eu estou dizendo. O trabalho ministerial, ele é um trabalho feito pelo Espírito, é um trabalho feito pela questão espiritual. Então, o talento natural não vai ter a ver com essa participação do ministério, ok? Está do lado ali, né? Vocês estão procurando? Pode pegar. Então, queridos, é interessante a gente saber diferenciar essa parte do que é um talento, uma coisa que é natural, do que é espiritual, ok? Eu, particularmente, pastor Apolo, eu cometi muito erro na minha caminhada por ver pessoas talentosas e inserir essas pessoas no ministério, porque eu sabia que elas tinham talento, mas eu cometi o erro porque eu julguei elas próprias para o cargo devido ao talento, não devido à chamada. Então isso é um erro muito grande. É melhor você colocar uma pessoa que não tem tal talento, mas tem a chamada no Espírito, do que colocar uma pessoa que tem talento para fazer uma obra, mas não tem nada no Espírito. Então é melhor alguém que vai ter dificuldade de aprender, de exercer, mas tem um coração puro, tem um compromisso, tem um caráter de cristão. É melhor você colocar uma pessoa, falo para os pastores agora,
para as lideranças agora. É melhor você colocar uma pessoa que não tenha tanto talento, mas tem o coração e tem um chamado para exercer o ministério, do que colocar uma pessoa cheia de talento, mas que não tem o coração com compromisso. Quando você for cobrar dessa pessoa, quando você for corrigir essa pessoa, quando você for falar uma coisa, qualquer coisa para abençoar a vida dessa pessoa, mas que for orientar, a pessoa não vai aceitar, porque ela só tem o talento. Ela não tem um chamado, ela não tem um peso de espiritualidade. Então, nós precisamos saber diferenciar esses pontos para que possamos estar trabalhando, ok? Trabalhando bem. Então, é necessário a gente falar isso. Eu quero deixar meu telefone para você no 99828-5400, para que você possa estar ligando, para que você possa estar expressando, para que você possa estar mandando sugestões de tema, para que a gente possa estar entrando em comunhão. 99828-5400 é o meu telefone, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, eu converso com muitas pessoas, oriento muitas pessoas, para que vocês possam ter uma orientação espiritual, para que você possa tirar suas dúvidas, ok? Eu deixo o meu telefone sempre à disposição para que possamos trabalhar junto, para que possamos manifestar concernente àquilo que é do reino do Senhor. Então, 99828-5400, esse é o meu telefone. Pastor Mestre Apolo, salva para que a gente possa estar trabalhando junto em nome de Jesus. Trabalhando a respeito desse tema, então Paulo vai dizer o seguinte, voltando nesse assunto que eu disse para vocês, querido, a gente erra muito quando você tem uma necessidade, dentro do ministério e você precisa de alguém para trabalhar. Então você acaba colocando uma pessoa pelo talento e isso é muito ruim, isso é constrangedor, porque colocando uma pessoa no talento para estar trabalhando na obra, esta pessoa vai fazer o exercício um determinado tempo, essa pessoa vai fazer um exercício num determinado momento, mas essa pessoa não vai conseguir de maneira alguma sofrer o peso da carga e do reino quando tiver necessidade. Essa pessoa não vai conseguir fazer isso. Então a pessoa que só tem o talento, eu tive muitos problemas assim com pessoas que só tinham talento, como obreiros, como diáconos, como no ministério de louvor, como porteiros. É pessoa que tem o talento, mas não tem o chamado de Deus. Então o talento, ele funciona só em um determinado ponto. Quando você precisa confrontar, conversar, quando você precisa sentar frente a frente, a pessoa não senta frente a frente com você, a pessoa não olha nos seus olhos, a pessoa te agride verbalmente, mas é pelo telefone, a pessoa não tem o caráter de chegar e ter uma conversa franca, então é muito perigoso você escolher pessoas pelo talento e não pelo chamado, tá bom? Aprende isso, porque isso vai te ajudar a te livrar de muitos problemas dentro do ministério. Pessoas que têm um chamado são pessoas que participam de oração, de intercessão. Pastor, como que eu vou saber se essa pessoa tem um talento ou tem um chamado? É só você ver se a pessoa chora quando faz as suas orações. É só você perceber se a pessoa participa dos estudos bíblicos, quando você libera os estudos bíblicos. É só você perceber se a pessoa, tirando da forma de ministério, falando da vida natural no dia a dia, é só você perceber se a pessoa tem coragem de sentar frente a frente com você e falar diante de você com respeito o que ele ou ela não gosta, o que acha que você está errado, mas frente a frente, cara a cara, com humildade, com temperança, com amor. Porque as pessoas que têm um chamado de Deus para abençoar a sua vida são pessoas que são sinceras e que têm esse diálogo frente a frente. Agora, só quem tem um talento conversa por você, às vezes, é só pelo telefone, não olha nos seus olhos, não olha cara a cara, às vezes manda áudio para você te ofendendo. Então, são pessoas que participam na igreja e quando chega a hora de ir embora, eles viram as costas e nunca mais sentam na sua frente, nem para agradecer, falando, pastor, Deus abençoa pelo tempo que eu fiquei. Não, a pessoa vira as costas e acha que o pastor tem que ficar correndo atrás, implorando para a pessoa fazer isso. Eu não faço isso, não é característica minha. Atendo todos os dias no templo, converso, marco atendimento com todas as pessoas, mas se a pessoa quer sair, vai em paz. Se tiver humildade de vir conversar, a benção. Se não tiver, eu sei que só é mais uma pessoa que precisa desenvolver na vida, ter educação, e aí essa pessoa vai sofrer muito
porque não sabe respeitar o ambiente onde esteve por 1, 2, 3 anos. Então, não escolha ninguém pelo talento, escolha pelo chamado. E você define as pessoas pelo chamado, são aquelas pessoas que participam de oração e participam de estudo. Quem não participa de oração e não participa de estudo, irmão, é muito difícil fazer um bom trabalho na igreja, porque quem não ora não tem ligação com o Senhor e quem não estuda não aprende. Irmão, um dos povos mais difíceis de tratar é crente, é gente evangélico. Os evangélicos são os mais difíceis de relacionar. Quando eu digo os evangélicos, de fato estou dizendo os religiosos. As pessoas religiosas são as mais difíceis de você conviver com elas. Por quê? Primeiro, elas acham que sabem de tudo. Segundo, não sabem de nada e quando são ensinados, eles são ignorantes para aprender. Eles não gostam de aprender. Agora, falando das pessoas evangélicas, eu pastorei por 7 anos, por tempo integral, cedo, tarde, noite e até de madrugada eu atendo telefone para conversar com pessoas. Então, as pessoas, eles não sabem do assunto, eles não sabem das questões. E quando você fala assim, querido, não é assim, a Bíblia fala desse tipo, vamos estudar. Ah, eu não preciso não, porque eu já faço é assim, eu aprendi é assim. A pessoa não quer nem te ouvir para pelo menos sondar e ver se tem outra forma de fazer as coisas com maior excelência. Então, pessoas evangélicas, no sentido, são muito ignorantes. Eu já sofri muito com gente burro, sabe? Gente burro que eu digo, não chamando a pessoa de animal, mas na ignorância. Pessoas que não sabem fazer as coisas, não estudaram para aquilo, não lê a Bíblia para aquilo, acha que é crente 10 e 15 anos, já sabe fazer tudo. E aí quando você vai ensinar, te afronta, fala mal, fala que você sabe mais da letra do que é espiritual, sabe que você não tem Deus porque você é muito programado para fazer as coisas. Eu já sofri muito com isso, é muito triste. Você ter pessoas que servem ao Senhor são burros, são ignorantes. Eles não sabem, não desejam aprender, desejam continuar ouvindo o errado, ou ouvindo pessoas que concordam com os seus erros, e quando tem alguém para ensinar a verdade, eles fecham os ouvidos. É muito triste lidar com gente assim. É gente ignorante, burro, arrogante. São pessoas que não sabem, não gostam de aprender, e quando encontra alguém que sabe, eles falam mal daquela pessoa. É metido, acha que sabe mais do que o outro, acha que pode fazer mais, não tem nada a ver. Quem sabe, sabe, irmão. Quem não sabe tem que calar a boca, abaixar a cabeça e ouvir e aprender para fazer o que é certo. Essa é a questão. Eu, por exemplo, eu sou um pastor que eu estudo, eu sou um pastor estudado, eu tenho formação de seminário, de faculdade, eu tenho curso superior para isso, eu dediquei a minha vida para isso, eu gastei dinheiro para isso. Eu leio todo dia eu leio 30, 40, 50 páginas, todo dia eu preciso ler. Eu preciso fazer estas questões, eu escuto as mensagens que eu ministro, um dia sim, um dia não, mas eu sempre estou escutando para saber o que eu disse, se eu disse da forma certa, da maneira certa, para julgar o que eu estou falando. Eu escuto pessoas todos os dias, eu gasto tempo meditando, eu escrevo pelo menos 3 páginas diariamente para melhorar a minha formação, a minha conduta mental. Então eu preciso escrever para desenvolver o conteúdo que eu tenho. Então, eu tenho uma vida dedicada. Aí eu encontro alguém dizendo assim, fulano de tal fala que o senhor acha melhor do que os outros. Não é acha, mas quando eu te falo um tema, eu estudei ele, eu pesquisei ele, eu me orientei, eu liguei para os meus mestres de seminário, eu tirei dúvida com ele, eu estudei o texto no grego, se possível no hebraico, eu tenho Bíblia no hebraico, Bíblia no grego, eu tenho um dicionário para me pesquisar, eu sei a interpretação de cada palavra. Então assim, querido, se eu falo com a base de um conteúdo mais sólido, diferente de um líder que trabalha de 7 da manhã às 5 horas da tarde, chega em casa às 6, toma um banho correndo para dirigir um culto 7h30, não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe os hinos que vai cantar, ele não sabe quem vai pregar, ele não sabe como que está a situação da igreja. Então são questões que são diferentes. Então eu sou um pastor que entendo. Agora, se eu tiver um problema no meu carro, que é mecânico, eu já sou um ignorante. Eu uma pessoa que não tenho conhecimento naquilo.
então eu vou levar um mecânico, vou levar outro, vou ouvir ambos, vou tirar dúvida, vou ver qual que está sendo mais coerente com a fala, porque eu reconheço a minha ignorância na área da mecânica, mas na área que eu sou um líder, um pastor da palavra, da orientação, da organização, das leis em favor da igreja contra o que está acontecendo no campo religioso, eu preciso entender. Então é interessante você entender do assunto para você não ser enganado. E aqui eu estou falando a respeito de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7, eu estou lendo com vocês. Eu sou o pastor Mestre Apóllo, eu gostaria que você nos acompanhasse no YouTube. Essa mensagem que você está assistindo pela TV agora, certamente ela vai estar no YouTube. Pastor Mestre Apóllo, vai no YouTube. Pastor Mestre Apóllo, conheça o canal. São quase mais de 600 mensagens, eu creio que já deve ter lá postado para vocês. São mensagens que a gente posta 2, 3 vezes por semana, conteúdo de qualidade para você aprender. Pastores, gente de outro ministério, que Deus continua abençoando. Ontem eu fui no ministério Proverá Deus, lá do bairro Jardim dos Piquis, aqui em Sete Lagoas. Deus abençoa o bispo Fábio e a sua esposa Maria de Lourdes, nos recebeu muito bem lá ontem. Nós estávamos anunciando a mensagem lá do Senhor na igreja Proverá Deus, do bispo Fábio. Então, uma igreja que você se sente em casa, com os irmãos que são bênção, são pessoas que acompanham a programação. Conheci o bispo Fábio, que ele acompanha, desenvolve, é uma pessoa que tem a humildade da parte do Senhor. Ele mesmo já falou: pastor, aprendo, acompanho, tiro dúvidas. Às vezes não tenho tempo de dedicar como o Senhor dedica, então eu ouço o Senhor e tenho desenvolvido, a gente tem um carinho, uma amizade. Deus abençoe o teu ministério, tá? Pessoal aí do bairro Jardim dos Piqui, se está procurando um ministério para congregar, uma igreja para congregar, não digo que as outras não são importantes, mas eu falo do que eu conheço o ministério do bispo Fábio aí no bairro. Toda vez que eu vou, eu percebo uma manifestação de glória, a organização é um ministério importante e eu recomendo para você estar congregando. Eu posso falar daquilo que eu conheço, né? Tem muitos ministérios, mas estive aí ontem, então é um ministério bênção. E é muito importante você estar em contato com o bispo Fábio. Procura o ministério Proverá Deus e o Senhor vai estar te abençoando aí em nome de Jesus. Existe igreja que você vai e que os pastores têm uma ligação grande com você, de carinho e de respeito, né, irmãos? Outro ministério que eu fui há pouco tempo, fui muito bem recebido com a equipe de teatro, foi no ministério do pastor Cláudio, lá da Igreja Evangélica de Jesus, na rua Equador. Creio que é o pastor Cláudio mesmo. Eu confundo Cláudio ou Carlos, mas eu acho que é o pastor Cláudio, da Evangélica de Jesus, lá no bairro Equador, na rua Equador. Ministério bênção também, ministério que você vai e você percebe a direção do Senhor, a orientação do Espírito. Querido, comigo não tem essa não, viu? Não sou uma pessoa retardada. Precisa existir vários ministérios, sim, e eu aconselho você que é aí do bairro Progresso, do bairro, quem sabe, próximo aí ao Progresso, bairro das Indústrias, não tem um ministério para congregar e deseja congregar próximo, eu também aconselho o ministério que eu já tive aí nele. É o ministério do pastor Cláudio, da Igreja Evangélica de Jesus, no bairro Equador. Comigo, pastor, mas você deveria estar chamando as pessoas para o seu ministério. Eu não sou doido, eu não sou prepotente, não sou arrogante, tá ok? Então eu quero que você conheça o Evangelho. Se você quiser congregar no templo, será bem-vindo pela direção do Senhor. Deus vai levantar membros para estar nos ajudando no templo, onde nós precisamos. Estamos situados no centro, mas ministérios que eu vou e vejo que os pastores são de Deus, tá? Existem ministérios que eu já fui e eu vi que os pastores são doidos, tá, gente? Então, é lógico que eu não vou falar dele aqui na televisão, mas são pastores doidos, é gente doida, é gente perturbado, gente que joga pedra mesmo, só não rasga o dinheiro, porque o dinheiro seu ele quer, mas pedra ele joga. Pastor doido, pastor violento, pastor atrevido, líder que não tem um gabinete pastoral, líder que não tem outros pastores com ele não aceita outros pastores cantar melhor do que ele não aceita outros pastores ministrar melhor do que ele. Se ele não dirige o culto, ele tem que terminar o culto, ou ele tem que depois que alguém prega, ele tem que pregar depois para mostrar que ele sabe.
Eu já preguei numa igreja assim, que depois que eu ministrei, o pastor teve que pegar o microfone, pregar tudo de novo e contar a vantagem da vida dele toda, falando que ele tinha feito tanta coisa. Então são gente doido. Essas pessoas eu não te indico. Esses que eu estou te falando aqui é gente que eu fui no ministério, conheço o ministério, é gente que vai te abençoar, porque é um perigo hoje em dia você conduzir a tua esposa, o teu marido, os teus filhos a um lugar de gente louco. Então você tem que tomar cuidado mesmo, porque existe gente doido. E gente doido já basta nós com os nossos problemas e as nossas dificuldades, lutando para ser melhor. Você não pode conduzir uma família, pastor que vai chegar em cima da igreja, vai ficar lamentando, falando que está precisando disso ou daquilo, contando vida dos outros, jogando ponto para as pessoas. Não, igreja é lugar, altar de você abrir a Bíblia e explicar a palavra. Altar é lugar de você buscar os dons espirituais. Amém? Assiste, acompanha a gente pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, e pelo Facebook também. Você pode acompanhar lá, tá? Apolo Lopes, ou na página da Igreja Templo da Salvação. 1 Coríntios 12, 7 vai dizer o seguinte, olha: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outra pessoa o dom de variedade de língua, e a outro a interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos que existem então os dons espirituais. Esses dons espirituais são dons que as pessoas elas recebem para trabalhar no campo do mundo espiritual dentro da igreja. Então aqui fala sobre 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de ciência, o espírito da fé, o outro, os dons de curar, os dons de maravilha, o dom de profecia, o dom de discernir, o dom de variedade de língua, o dom de interpretação de língua. E aí você vê no versículo 10 o dom de discernir. O que é o dom de discernir? É a capacidade que você tem de saber se uma pessoa que está falando em nome de Deus, ele fala da parte de Deus ou da parte dos homens. Esse é o dom de discernir. O dom de discernir, ele é usado para que o Senhor te ajude a tomar decisões certas, não apenas no âmbito espiritual, mas até nas coisas relacionadas ao campo do dia a dia. Alguém que chega te oferecendo, te mostrando alguma coisa, vendendo alguma coisa, uma negociação, e você, pelo dom de discernir, você discerne se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Alguém que está cantando uma música que é da igreja e você fala assim, nossa, essa música fala de Jesus, mas eu te disse que não é porque fala de Jesus que é da parte do Senhor. Então, pelo dom de discernir, você vai perceber se aquele louvor ele faz parte de uma manifestação do Espírito de Deus ou de uma manifestação maligna que vem para enganar você. Por exemplo, eu estou pregando a palavra aqui. Pelo dom de discernir, você discerne se eu estou falando algo verdadeiro, que é útil para a tua vida, da parte do Senhor, ou se eu estou falando, usando o nome de Deus e a Bíblia para enganar você. O dom de discernir, ele te dá uma clareza, uma visão. Ele trabalha com a paz no seu coração. Você percebe que quando alguém fala, você não fica assim, será? Tem alguma coisa enganosa, tem alguma coisa errada. Pelo dom de discernir, o Senhor transmite uma paz no teu espírito quando você conversa com a mulher, com o homem, com o empresário, com o negociante, com o líder espiritual, e você sabe o caráter daquela pessoa pelo dom de discernir. O dom de discernir também te ajuda quando você vai tomar decisões de viagens, de estudos. Em tudo, o dom de discernir, ele não deixa você enganado e você passa a tomar decisões certas. Nesse tempo que nós vivemos, querido, eu acho o dom de discernir um dos dons mais importantes que tem.
porque o dom de discernir, você aprende a discernir o que é errado do que é certo, o certo do que é errado, o impuro do puro, e você passa a andar por caminhos que são verdadeiros, que são úteis e têm a ver para o seu progresso. Eu acredito que todo líder espiritual, o pastor, a obreira, a dirigente da oração, de jovem, de criança, ele precisa ter o dom de discernir para entender o que vai ser necessário para aquele momento e para aquela hora. Há pessoas que falam demais por falta do dom de discernir, porque ele não discerniu a hora de calar. Há pessoas que ficam caladas demais porque não discerniu que era hora de se defender. Há homens e mulheres vivendo um casamento infernal porque não são capazes de discernir o tempo de agir, o tempo de tomar decisão, o tempo de procurar uma lei, a justiça, o tempo de procurar uma orientação espiritual. O dom de discernir te ajuda a tomar decisões certas para você estar vivendo da maneira que Deus decretou para a tua vida. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele mostra como é importante esse dom de discernir. Em Atos, livro de Atos, capítulo 16, conforme escreveu o médico amado Lucas, ele escreveu o livro de Atos e ele explica aqui em Atos capítulo 16, que diz assim, olha, a partir do versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Olha aí, eles chegaram a uma cidade chamada Mísia, e eles queriam ir para uma cidade chamada Bitínia, mas, diz a Bíblia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. O Espírito não lhes permitiu. Então, Paulo, ele chegou numa cidade e ele queria ir para outra cidade fazer o que é certo. Ele ia pregar o evangelho, ele ia anunciar a palavra, ele ia curar os enfermos, mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para aquela cidade, ainda que ele ia fazer certo. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. Eu sei que o programa é acompanhado por muitas pessoas espirituais. Tive atendendo agora essa semana algumas pessoas católicas do movimento carismático. Eles dizem que acompanham muito a programação Praticar a Verdade e tem ajudado eles muito a aprender a trabalhar, a mover. Então eu sei que eu trabalho muito com pessoas de igreja evangélica, com católico, até com pessoas que fazem as suas magias. Então eu quero orientar você numa coisa da parte do Senhor. Presta atenção, não é fazer o certo que Deus abençoa, porque Paulo, ele ia para Bitínia, Atos capítulo 16 e versículo 7, tudo que eu prego lendo, para que você possa ler e confirmar se eu estou dizendo verdade ou não. Atos 16 e 7 fala que ele estava querendo ir para uma cidade, pregar o evangelho e fazer a obra missionária, mas o Espírito não permitiu que ele fosse para aquela cidade. Eu quero que você aprenda uma coisa, não é apenas a sua vontade de fazer o certo, não é apenas o seu desejo de aconselhar, de visitar, de pregar, de cantar, de faculdade, de curso, de viajar, de estudar, que é algo que é bom. Mas eu não estou matando, roubando, não estou mentindo, é de Deus. Não é. Se você quer viver uma vida direcionada pelo Senhor, você precisa aprender que mesmo fazendo o que convém e mesmo fazendo as coisas certas, você precisa ser orientado pelo Espírito para que você não faça o certo num lugar que não vai produzir nada. Porque o próprio Jesus falou que não adianta você pegar uma pérola, dar banho num porco e colocar a pérola no pescoço de um porco, porque assim que você soltar o porco vai ir para a lama e aquele trabalho de pérola seu no pescoço dele vai ser inútil. Então você não pode só querer fazer o certo, você tem que ter a direção para saber quem você vai estar ajudando, a pessoa que você vai estar atendendo, quem são as pessoas que vão receber a orientação espiritual que você vai estar sendo usado pelo Espírito para estar abençoando. Então toma muito cuidado para você não fazer o que é certo em tempo errado, porque o certo em tempo errado é o errado sendo feito. Ok, querido? Preste atenção nisso. O certo sendo feito em tempo errado, com pessoas erradas, com localidade errada, o certo sendo feito, a comunidade
comunidade errada, é o errado sendo feito. Então você precisa fazer o certo, mas no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas. E para isso, você vai precisar da orientação do Espírito Santo para você não perder tempo na tua vida, no teu ministério, na tua faculdade, no teu curso, no teu namoro, para você ter um casamento abençoado. Eu estou atendendo muitas pessoas na área sentimental, pessoas que casaram errado, pessoas que deram as alianças e firmaram a sua palavra de juramento com outra pessoa que não é idôneo, que não é companheiro e está vivendo uma vida miserável de angústias. E aí eu sempre digo, você não tem pastor não? O pastor seu não sabia desse caso, dessa situação, porque quando a pessoa me conta como era o namoro e como foi o noivado, eu pergunto, e você foi louco de fazer, de formar, de concretizar esta aliança no casamento? Porque todos os sinais já eram contra vocês. Então a pessoa precisa ter o discernimento, discerne os sinais, discerne o tempo, discerne o teu coração está em paz com isso? Será que o seu coração está bem com isso? Será que você já orou para tomar essa decisão antes de viajar, antes de entrar num curso? Quantas pessoas que eu já atendi em orientação, frustradas, deprimidas, envergonhadas, porque terminaram um curso e não era aquilo que queria, fizeram porque os pais queriam, fizeram porque os amigos estavam fazendo. A pessoa queria fazer um curso completamente diferente do que fez, mas já tinha gastado o dinheiro, não tinha mais recurso e não podia mais voltar atrás. Então preste muita atenção, porque a palavra que o Senhor está me usando para falar com você e para ajudar você, vai te ajudar no teu namoro, para você não fazer aliança com gente que é enganador. Toma muito cuidado. Eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo e ela me disse, Deus do tempo do namoro, o meu namorado era atrevido, arrogante, sem educação, tratava mal, terrível a mãe. E na hora eu já cortei e disse, e esse é o modo que ele trata você hoje. Ele é atrevido, sem educação, arrogante, e se ele levantava a mão para agredir a mãe, com certeza você está apanhando dele também, porque um homem que não sabe respeitar os pais, jamais vai respeitar a esposa, principalmente depois de um tempo de convívio, aonde vem o estresse, aonde vem as complicações dentro do relacionamento. Ele não vai ter estrutura para isso. Então vocês têm que saber discernir o modo, o tempo, o relacionamento. E aí muitas pessoas dizem, mas eu estava apaixonado, eu estava cego. Não, paixão não é base para você tomar decisões. Amor fora da base do compromisso do evangelho também não significa nada, porque é um amor de um sentimento bobo, tolo, passageiro, visando um comportamento errado, e você entrega a tua vida a um caso, a um relacionamento, a um homem ou a mulher que de fato não tem um pingo de temor a Deus, não tem um pingo de esforço para melhorar o seu comportamento e o seu caráter, e você vai viver uma vida infernal, criar um filho no inferno, numa miséria, e vai ser uma família destrutiva com filhos doentes. Eu sou totalmente contra essa barbaridade sobre a vida sentimental, porque eu tenho visto quanto mal a liderança e principalmente os pastores, por falta de conhecimento, fizeram as pessoas sofrer, fizeram as pessoas entrar em relacionamento sem ter direção de Deus, sem ter direção do Senhor, e hoje vive frustrado, sem vida, sem energia, sem sonho, sem curso, sem prosperidade emocional, porque entraram num lar de inferno e vive uma vida miserável e não tem orientação do líder. Muitos pastores dizem assim, vai orando que Deus resolve, paga o preço para ele ou para ela. Eu digo não, não e não. Eu digo seja feliz, e se não tiver mais jeito, rompe. Primeiro ora, primeiro chama o seu líder espiritual, primeiro ora, segundo chama o líder espiritual, terceiro muda o seu comportamento, mas se não resolveu e continua a miséria, procura justiça. Você não deve ficar vivendo uma vida, tanto o homem como a mulher, que é infernal, que é uma miséria, e que Deus não está no lugar disso. Não acha que Deus criou a tua vida para ser assim. Sou a favor do rompimento e de um novo relacionamento pela direção do Senhor, porque tem muita gente que teve sinais e entregaram as alianças para viver uma vida vergonhosa. Então, voltando ao texto, Atos capítulo 16 e versículo 7. Estou falando rápido para mim ganhar tempo, eu só estou vindo uma vez por semana para gravar a programação.
Então são muitos conteúdos que vocês me pedem e é muito difícil a gente passar todas as informações para vocês. Atos 16:7 diz o seguinte: ele queria ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Então não é só fazer ou querer fazer o que é certo. Ah, mas eu dou uma contribuição, eu distribuo uma cesta básica, eu ajudo em tal igreja. Isso não é sinal que você está fazendo o que provém do Senhor. Você tem que saber aonde você está indo, quem você está ajudando, quem você está financiando. Há pouco tempo aqui atrás eu disse na programação, há um rapaz que batia na porta da minha casa pedindo sempre contribuição e eu sempre ajudei. Teve uma hora que quando eu abri a porta da programação, quando eu falei abrir a porta da programação porque apareceu a imagem do programa do esporte ali, eu fiquei confuso se a gente tinha saído do ar ou não. Mas acontece o seguinte, queridos, quando eu abri a porta de casa e eu fui ver esse rapaz, uma tristeza bateu no meu espírito muito grande, sabe? E em relação ao ato dele viver pedindo, eu falei isso, e eu falei com ele, querido, eu não posso te ajudar mais. Você tem capacidade de trabalhar. Você tem capacidade de exercer o domínio do trabalho. Você tem capacidade de ir e de pagar um preço, de vender alguma coisa, de bater na porta e conseguir. Você vive mendigando há anos. Um rapaz jovem, cheio de força, eu falei assim, não, pode, tudo bem. Eu já passei muitas situações financeiras difíceis na minha vida. Eu, pastor Mestre Apolo, eu sou de uma família muito simples financeiramente. Muito simples. Eu sou de uma família pobre financeiramente. Então eu sei o que é passar dificuldade. Eu sei o que é ficar uma semana sem luz. Eu sei o que é ficar dias sem água em casa. Eu sei o que é você ficar dias comendo só um arroz com a farinha ou comendo só um macarrão. Eu passei isso na minha infância. Por isso eu trabalho desde os 11 anos. O primeiro serviço que eu tive foi no engenho. Eu sempre fui alto e sempre me desenvolvi rápido. Eu cheguei para trabalhar, falei que eu tinha 16 anos na época e trabalhei lá quase um ano. E eles pedindo para levar a carteira, eu não tinha, porque eu sabia da necessidade, da luta que eu tinha dentro do trabalho. Então, eu sei o que é passar necessidade, mas você mendigar o pão por 1, 2 anos, aí o negócio foge do que é normal. Então eu falei com aquele rapaz, dei uma palavra para ele, falei assim, não precisa bater na minha porta mais, não vou te ajudar mais com o que eu tenho, sempre o ajudei, porque eu acho que você está sendo negligente com aquilo que Deus te deu, o teu corpo, a tua saúde, a tua energia. E graças a Deus que ele falou amém e saiu ali sem estar respondendo mal. Então, um outro caso aqui que uma moça me disse, foi lá na igreja e falou, pastor Apolo, eu estou vivendo uma vida financeiramente na miséria, eu estou vivendo uma vida de falta dentro de casa. E ela me disse assim, presta atenção no que ela me disse, e não é gente que congrega conosco não, ela congrega em outro ministério e foi lá me contar o testemunho. Ela falou que orou ao Senhor e disse assim, meu Deus, por que eu estou vivendo essa vida de miséria, tanta coisa está dando errado, tanta coisa quebrando, estragando, o carro batendo, só prejuízo acontecendo. E aí ela orou ao Senhor e o Senhor fez ela entender na igreja onde ela estava indo. Ela viu que na igreja onde ela estava indo, o que o pastor estava fazendo, a visão do pastor não era para abençoar a igreja, abençoar as pessoas, ensinar a verdade, cuidar da família. O pastor estava com a visão toda material, toda terrena. A visão do pastor era simplesmente de dinheiro, de financeiro, de obras materiais. A visão do pastor era só uma visão de engano. E o Senhor falou com ela, você está sustentando a mentira. O Senhor falou com ela, você está contribuindo. Era uma pessoa que dizimava muito, um dízimo alto e oferta alta, e Deus falou com ela, você está sustentando a mentira. É como se você estivesse financiando o crime, o tráfico, a morte. Quando você deposita o teu dízimo, a tua oferta nesse ministério que está enganando, que não tem cuidado das almas, que não tem trabalho com criança, não tem trabalho de jovem, não tem trabalho com as mulheres, não tem visitas, um trabalho que você não consegue conversar com a liderança, uma igreja que você vai e você não tem vida, você não é abençoado, você não aprende, a palavra não te confronta, a palavra não é uma palavra para melhorar o teu comportamento, você está financiando a mentira. Deus falou com ela, eu não quero que você abençoe, porque você está financiando alguém que não fala pelo meu espírito. Então você tem que tomar muito cuidado, você que está me ouvindo agora, tome muito cuidado
onde você vai, quem você abençoa, quem você ajuda, até o ministério aonde você contribui. Porque se não é um ministério que tem zelo com a obra do Senhor, que não tem períodos de oração, de intercessão, você não deve abençoar um ministério que não tem produzido vida. A igreja tem que ter vida. Eu estou falando isso aqui da parte do Senhor, e que Deus abençoe, que não venha pessoas na rádio ou na TV, porque no YouTube eu sei que tem, no Face tem muitos, e se vier, que você não seja enganado. O ministério, ele tem que ter vida, e você não precisa abençoar uma obra que é mentirosa, enganadora, onde o pastor envergonha as pessoas no altar, fala da vida dos outros no altar. Vocês precisam ser seletos. Toma muito cuidado com gente que você não sabe de onde que veio nem para onde vai. Veste de branco, coloca um avental, algo vermelho, amarelo no pescoço, treme de espiritual, fala línguas estranhas, mas está ali para enganar. Você não aprende nada sobre Deus. Pastor, um ministério que é bom, qual a característica dele? Primeiro, a Bíblia é lida. A Bíblia é lida, porque quando eu leio e permito que você fala, eu estou muito convicto que o que eu estou dizendo não pertence a mim, mas pertence a Deus pela palavra. O ministério que fica só cantando, põe a mão na sua cabeça, vamos expulsar agora, vamos fazer oração agora, mas a Bíblia não é lida, é um ministério enganoso, porque a Bíblia tem que ser lida. O que me rege pela a direção do Senhor é a palavra. Ah, Senhor, mas Deus é um só. Não, Deus é um só, mas a forma de servir a Deus tem que ser uma só, baseado pela palavra. Então, quem fala que Deus é um só, ele deveria ler, no mínimo, o Novo Testamento inteiro, para ele entender se ele está vivendo em conformidade com esse Deus. Porque uma coisa, para você entender quem é ignorante, é aquela pessoa que fala assim, ó, eu já tenho a minha religião, Deus é um só, mas a pessoa não lê nada, não ouve nada da Bíblia e vive gastando o dinheiro dele na droga, no cigarro, na bebida, na prostituição, no adultério, no remédio, porque ele é depressivo e não tem fé no Senhor para viver com um espírito que dá força e precisa de usar remédio para dormir, para levantar, para acordar. A pessoa se diz religioso, mas ele é violento, ele é sem educação com a esposa, ele é atrevido com os filhos, e ele diz, Deus é um só, e vai na igreja. Seja na católica, seja na igreja evangélica, ele é frequentador, mas ele é violento, ele é mal pagador. Você entende? Então, ele acha que está servindo ao Senhor, mas ele não sabe nem para onde que ele está indo. Porque Deus ele não é. Porque para Deus ser um só, eu tenho que ter conhecimento do que Deus pede. E o que Deus pede está escrito dentro da Bíblia, está escrito nesse livro. Então, tem que ler. É por isso que eu venho aqui para você, no programa Praticar a Verdade. Tem que ler e tem que entender para que você possa praticar o que é certo. Então, essa mulher, ela disse, o Senhor falou com ela, não financie um ministério de engano, não ajude uma obra de engano. É uma obra que só pensa em construir, só quer construir templo, não trata bem as pessoas, você não consegue conversar com o pastor, não tem outros pastores, o pessoal só pensa em fazer campanha, passa 2, 3 envelopes num culto, está sugando a tua alma e você não recebe o Espírito, não recebe o calor humano. Toma cuidado com isso e com essas formas de enganação. Deus precisa da obra, precisa do dinheiro? Precisa. Não tem como. Eu, como pastor, eu preciso de aluguel, eu preciso de dinheiro para pagar aluguel. Eu preciso de despesa para mim pagar 5 mil de aluguel. Eu preciso de dinheiro para pagar a programação. Eu preciso de dinheiro para colocar o combustível no carro, na moto e visitar presídio, ir para o hospital, ir para as casas, fazer culto na praça. Eu preciso de tempo e aí eu preciso de dinheiro para alimentar a minha família, para mim ficar na igreja, onde eu atendo muitos de vocês na igreja toda semana. Eu preciso de tempo para mim ficar no telefone, então eu preciso de recurso para sustentar, para pagar uma conta, para me atender vocês. Isso é indispensável e isso é necessário. Mas o ministério que só vive à base disso e o pastor que só vive à base de regalias, mas não produz vida, você tem que aprender a discernir. E eu quero orar para que você receba o discernimento, para que você não seja enganado, para que a igreja onde você vai tenha vida. Pastor Apolo, mas não tem nenhuma igreja assim perto de casa. Então pega um Uber, divide agora, o Uber que já é barato, divide com alguém, ainda que você venha 1 ou 2 vezes no mês.
mas frequenta um ministério que tenha vida e paz e que vai ser útil para a tua vida. Um ministério que fala sobre batismo, um ministério que fala sobre ceia, um ministério que trabalha sobre orientação, sobre pecado, sobre o que conduz ao céu, o que conduz ao inferno, um ministério que crê nos dons espirituais, um ministério que tenha leitura da Bíblia, como eu leio todo domingo, 9 horas da manhã. Eu leio um capítulo na frente de todo mundo e pergunto, tem alguma dúvida? Você entendeu, não entendeu, quer perguntar alguma coisa? Porque eu fui chamado para anunciar o Evangelho e eu quero que as pessoas cresçam, que elas sejam melhores do que eu na palavra, melhores do que eu na oração. Eu preciso de gente do meu lado que é melhor do que eu em recurso financeiro. Eu preciso de pessoas que são excelentes, melhores do que eu. Aí sim, quando eu tiver gente melhor do que eu, me seguindo como líder, como pastor, aí eu sei que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, como eu tenho na igreja, graças a Deus, pessoas que são melhores do que eu em muitas coisas, e eu louvo ao Senhor pela vida delas que estão lá. Então este é o ministério, que é um ministério excelente para você congregar e permanecer, amém? E eu convido vocês, venha estar, se você não tem ministério, porque se você tem, honra o seu pastor e respeita ele. Se não, venha estar conosco sexta-feira, 7h30, é os dias de culto, sexta-feira, 7h30, toda quinta-feira às 14 horas eu ministro a mensagem das 14 até às 15 horas no tempo da salvação, e o Senhor está me dando direção para orar muito em favor de cura na quinta-feira às 14 horas, toda quinta-feira às 14 horas, domingo 8h30 da manhã, domingo às 19 horas, segunda-feira 7 horas da noite eu ministro um período de oração em favor das pessoas, e nós temos o trabalho com as mulheres na primeira e na terceira terça-feira do mês. Para maiores informações, eu sempre digo, me manda o seu WhatsApp e me peça para adicionar você no grupo da igreja, porque todo dia você vai estar sabendo dos trabalhos da igreja para que você possa comparecer. Amém, queridos? Manda o seu WhatsApp, me dá um oi lá no 998285400, fala assim, pastor, me adiciona no grupo, porque aí eu coloco você no grupo, e colocando você no grupo, você vai poder, com facilidade, estar acompanhando os trabalhos da igreja. Todo dia, aí você acompanha os trabalhos da igreja, colocando você no grupo lá, tá bom? Queridos, acontece todo domingo aqui, todo domingo no canal, na programação ETV 22.1, o programa Cultura, Esporte e Informação, ok? O programa Cultura, Esporte e Informação. Esse programa tem o objetivo de trazer informações sobre as pessoas e os trabalhos que são feitos em Sete Lagoas. Os trabalhos que são feitos em Sete Lagoas. Então, o programa Cultura, Esporte e Informação trabalha trazendo informação para você a respeito das pessoas que estão exercendo um trabalho em Sete Lagoas. Não é um programa religioso, tá? Esse programa Cultura, Esporte e Informação não é religioso. Você pode acompanhar ele no Facebook, Cultura, Esporte e Informação, e você pode acompanhar ele também no YouTube, Cultura, Esporte e Informação. Então eu gostaria que você fosse lá no Face, no Cultura, Esporte e Informação, e no YouTube acompanhasse essa programação. Nós temos valorizado as pessoas da cidade de Sete Lagoas, trazendo esse programa aí de grande importância para vocês, ok, querido? E eu acredito que é muito importante para você estar acompanhando esse programa aí também. Agora eu quero dizer para você, aqui ó, Atos 16, deixa eu concluir. O Espírito impediu que ele fosse para Bitínia, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho, passando da Macedônia e indo para Troade. Então presta atenção, Paulo queria ir para uma cidade, o Espírito não deixou, eles não foram, depois que eles obedeceram a orientação do Espírito, houve uma visão onde o Senhor disse na visão ou em sonho,
passa a Macedônia e vem aqui em Troade nos ajudar. E eles foram para lá anunciar o evangelho. A mesma coisa que eles iam fazer em Bitínia e o Espírito não deixou, eles fizeram em Troade, porque o Espírito estava abençoando para fazer ali. Então eu quero que você tenha discernimento para você exercer a obra que Deus tem para você exercer, onde você deve exercer e não em lugar errado. Não exerça a obra em lugar errado. Não entra em relacionamento fora da bênção do Senhor. Não sustente uma obra que é cheia de mentira e de engano. Não feche um acordo e um contrato que você não tenha paz no seu coração. Não tome decisões sem receber a direção do Senhor, mesmo querendo fazer o certo. Mas se você está fazendo o que é certo sem a direção de Deus, você está fazendo as coisas que são erradas. Então é necessário você aprender isso e desenvolver isso da parte do Senhor. Amém, queridos? Aprendeu da palavra? Eu quero orar com você aqui agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você aqui agora, sabendo que você pode estar nos acompanhando pelo Face, você pode estar nos acompanhando em nome de Jesus, pelo Face Apolo Lopes, pelo YouTube Pastor Mestre Apolo. É interessante que você nos acompanhe, é interessante que você pegue as informações das coisas espirituais para que você possa crescer. Meu telefone para você entrar em contato é o 998285400, para que você possa estar tirando as suas dúvidas, mandando orientação. O Senhor me permitindo, no próximo programa, eu vou estar falando sobre os dons espirituais para você. Eu senti vontade de explicar para vocês os dons espirituais. Eu acho muito interessante estar trabalhando a respeito dos dons espirituais para que vocês possam estar desenvolvendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai na página no Facebook Templo da Salvação. Esse programa, você que está acompanhando pela TV, ele sempre passa pela página lá ao vivo. Então vá na página, acesse lá o Templo da Salvação, curte lá, nos acompanhe na página, segue para que a gente possa estar indo crescendo naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Vamos orar agora. Eu quero orar em favor da sua vida, eu quero orar em favor da sua casa, da sua família. Eu quero orar agora em favor de você que está com algumas causas na justiça, você que está enfermo agora. Eu quero que você creia no poder da oração, invoque o Senhor para dentro do seu lar e da sua casa agora em nome de Jesus. Nós vamos orar agora em nome do Senhor. Que o Senhor nos dê a direção agora, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor desta pessoa que acompanhou essa programação. E essa pessoa precisa de direcionamento para tomar as decisões da vida. Essa pessoa precisa de um direcionamento para tomar as decisões certas em relação à vida sentimental, em relação à vida ministerial. Essa pessoa precisa discernir no espírito para saber onde vai congregar, onde vai exercer o teu ministério. Pai, em nome de Jesus, eu ergo as minhas mãos e levanto a minha voz agora, para que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor em favor da vida deste homem, desta mulher, deste obreiro, deste ministro, desta pessoa que tem o talento e o chamado, o dom espiritual, mas não sabe aonde exercer. Essa pessoa que não sabe tomar decisões, não sabe qual caminho tomar em relação à tua vida sentimental, em relação ao casamento. Meu Deus, eu peço o teu Espírito, assim como o teu Espírito impediu Paulo de ir pregar o Evangelho em uma determinada cidade, que o teu Espírito direcione este homem, esta mulher, a tomar a decisão certa em nome de Jesus agora. Meu Deus, a minha oração é para que o Espírito Santo do Senhor entre em direção agora, dando direção a esse homem, a esta família, na vida sentimental, no casamento, no ministério, no trabalho, até nas escolhas daquilo que precisa estudar como profissional. O Senhor dá direção para que a pessoa não faça o certo da maneira errada, no tempo errado e com as pessoas erradas. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em favor desta pessoa que tem os papéis das causas na justiça, e as causas, meu Pai, estão travadas. Esta pessoa é justa diante do Senhor. Meu Deus, assim como aquela viúva gritava diante do juiz até que ele atendeu a causa,
E eu oro em favor desta pessoa agora, que está com esses documentos em mãos, ou levanta eles agora, ou clama agora, para que o Senhor possa ter misericórdia desta pessoa e possa, meu Deus, colocar esses papéis nas mãos das pessoas certas. Ó Senhor Jesus, dando a orientação aos profissionais para que a bênção seja em favor da vida desta pessoa. Eu oro agora em favor, meu Deus, do patrocinador deste programa. Esta pessoa que patrocina esse programa Praticar a Verdade. Essa pessoa que está me assistindo agora e recebe uma direção do Senhor para abençoar esse programa, para que esse programa possa, meu Deus, continuar no ar e sendo uma bênção e falando a verdade. Esta pessoa, meu Pai, que quem sabe já anotou a conta, a agência para estar abençoando essa programação e tem no coração uma vontade de abençoar este programa, que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa, que a Bíblia diz que é o Senhor que abençoa os homens e mulheres para que eles possam adquirir riquezas, bens materiais nesta terra, para abençoar uma obra que é verdadeira, que é justa e que ajuda as pessoas. Meu Deus, que o Senhor levanta pessoas, assim como Jesus esteve na terra, e ele tinha homens e mulheres que abençoavam o ministério financeiramente. Que o Senhor levanta homens e mulheres para abençoar esta programação e possa proteger e guardar o empresário, a dona de casa, o trabalhador, esta pessoa que está na empresa, essa pessoa que está pensando em abrir o próprio negócio, essa pessoa que tem um coração justo e em paz em abençoar a tua casa. Eu oro para que Deus te abençoe e te guarde. Eu oro em favor dos pastores de Sete Lagoas, aqueles que são chamados pelo Senhor a fazer uma boa obra, que o Senhor o proteja, o guarda e sustenta gente para estar com eles. Eu oro em favor dos vereadores e do prefeito desta cidade, que as leis em favor dessa cidade sejam aprovadas, leis que sejam boas e que traz paz para o teu povo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para passar na televisão agora, para a gente terminar. Você vai estar acompanhando aí a agência, conta, operação, para você abençoar esta programação. Você não é obrigado, mas você percebe que o que é falado aqui é de Deus, que o que é falado é justo, você confere na palavra e sabe que é verdadeiro. Então eu quero que você anote aí agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, é uma conta da Caixa Econômica Federal. Você pode ir na casa lotérica, hoje em dia usa muita transferência, você pode estar abençoando, tem pessoas que são dizimistas fiéis, mas tem ficado muito triste no ministério aonde eles encontram, no ministério aonde eles estão, eles não sabem como abençoar, eles não têm visto o ministério operando ou fazendo os trabalhos feitos, como diz uma oferta, como convém. Então eu estou colocando diante de você uma opção que é excelente para você estar abençoando, uma programação que ensina a verdade, onde nós atendemos, ouvindo, conselhamos, aprendemos uns com os outros. Tem pessoas que me ligam, eu aprendo muito pelo que eles falam, e você pode estar abençoando para que o programa continue no ar. Você pode estar mandando orientação e sugestões de temas aqui. Agência 0154, operação 003, conta 3839, dígito 6, para você estar abençoando. Para maiores informações sobre você abençoar essa programação, tem alguns empresários que eu estou acompanhando eles, jejuando para que o Senhor possa abençoar, sabe, irmãos, empresários passando em dificuldade, acordos que não se fecham, e são pessoas que têm compromisso em manter a obra, porque quando você tem compromisso em manter uma obra que é de Deus, então Deus passa a ter compromisso com a tua vida, entendeu? Agora, quando você quer ser abençoado, mesmo que você trabalhe dignamente, mas ser abençoado financeiramente, e você não tem compromisso em manter uma obra, um ministério, uma igreja, por que Deus vai ter compromisso com você? Então, alguns empresários, eles têm me ligado com o compromisso de abençoar a obra, com o compromisso de abençoar a programação, a igreja Tempo da Salvação. Então eu tomo parte no ministério deles, no sentido de eu oro em favor da vida deles, coloco as planilhas, o nome da empresa, acompanho em oração, acompanho em aconselhamento, vamos na empresa para abençoar, para orar, se a empresa é justa, é honesta, faz coisas que estão de acordo com a lei dos homens. Então eu adoto um dia de jejum, geralmente toda sexta-feira eu jejum, eu não
não como nada, desde cedo até 9 horas, até na hora que termina o culto. Eu entrego o jejum quando eu termino o culto, 9 horas da noite ou 9h30, em favor destas pessoas, dos dizimistas que vai na igreja, dos ofertantes, porque eu ensino para você não ser enganado, mas que precisa abençoar, porque sem dinheiro eu não estaria aqui na programação. Como que eu ia pagar a programação? Aqui não é de graça. Sem dinheiro eu não consigo pagar o aluguel ali do templo, no centro, em Sete Lagoas. Então, cada pessoa que dizima, que oferta, na sexta-feira é o dia onde eu me consagro, todo dia eu oro, mas é o dia que eu tiro de jejum para levantar a mão, para abençoar mesmo, em favor das pessoas que abençoam a obra, porque não é fácil, irmão. Uma distribuição de 100 pães que nós estamos fazendo agora toda terça-feira, distribuindo 100 pães, com carne moída, com suco, levando água mineral, é R$500 por mês que você aumenta no orçamento da igreja. Então isso precisa de gente para ajudar. Nós estamos distribuindo café da manhã, 100 pães para as pessoas que não compram, a criança leva 10 litros de suco e levamos 10 a 20 litros de água mineral para dar para as pessoas que estão desprovidas disso. É toda terça-feira, é de 100 a 120 reais para fazer isso. Então você precisa de colaboração, você precisa de pessoas que financiam. E na sexta-feira, juntamente todo dia, nós estamos levantando uma equipe de intercessão aos empresários que têm feito uma aliança conosco, ou o trabalhador comum, mas que vai ser um dizimista e ofertante, abençoando a programação para que as portas se abram em nome de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, servo do Senhor e servo seu. Aqui a gente chega no final da nossa programação. Com muita alegria, divulga o programa Praticar a Verdade de todas as pessoas que você conhece, manda o programa nos grupos, às 14 horas e 9h30 da noite, falando do Evangelho, falando da palavra, e nós estamos à disposição para trabalhar junto, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o rosto dele resplandeça sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério, sobre a tua empresa, o teu trabalho, sobre a tua saúde, que o Senhor tenha misericórdia de ti e em nome de Jesus lhe dê paz. Ore ao favor da minha família e do meu ministério, que eu preciso das intercessões. Até vocês que estão no presídio, ore ao meu favor, porque estamos intercedendo por vocês e atendendo a famílias suas, em nome de Jesus. Até a próxima programação, se Deus quiser.